Se você está ouvindo isso, é porque você está pronto para mais uma jornada no Fisiopod. Vamos nessa? E hoje o convidado é muito especial, hein? Não, sensacional. Não é de hoje que ele está sendo marcado para Sim. estar aqui com a gente, né? E é um tema muito bacana que nós vamos discutir. Sim, foi um dos nossos primeiros convidados, inclusive. Eu acho que no dia que a gente lançou o podcast, foi o primeiro convidado que a gente teve. Foi. E veio de longe ainda. De muito longe, gente. E antes da gente começar mais um episódio, a gente vai agradecer mais uma vez nosso patrocinador oficial, que é a Zenfísio. E para você que ainda não conhece a Zenfísio, aponta a sua câmera aqui pro QR Code que tá aparecendo e vai conhecer todos os benefícios. O que é o sistema da Zenfísio? É um sistema de gestão e marketing para fisioterapeutas e para outros profissionais de saúde, que está ali para te auxiliar através da tecnologia, onde você consegue ter um serviço mais personalizado, você consegue ter um serviço de agenda, de prontuário, de evolução. É muito completo, né? Não, muito importante. É especial para você que gosta de ter planejamento e organização e clareza do que está acontecendo dentro do seu próprio negócio. Então, a Zenfis é um sistema de gestão de carreira na fisioterapia, de forma geral, e para outros profissionais da saúde, né? Sim. Além disso, você, nossos assinantes, né, nossos ouvintes, tem uma condição especial. Primeira delas é 14 dias de test drive. Você tem ali acesso à plataforma para conhecer um pouquinho do funcionamento. E a segunda é o nosso cupom de desconto. De quantos por cento, Natália? 15% em qualquer plano de assinatura. Então, não tem nem motivo para não testar. Não. Chega de perder paciente, chega de esquecer que tinha paciente marcado. Tá na hora de você assinar a Zenfísio e garantir todas as condições especiais. Vamos, então? Sem mais delongas, né? Vamos anunciar o nosso convidado. 1, 2, 3 e... Carlos! Neuroevidência! Olá, meus queridos. Prazer estar aqui. Gostei demais aí da apresentação, hein? Menos da parte do muito tempo no mercado, né? Fica parecendo que eu sou... Tô brincando. Mas realmente eu já tô... Realmente né? eu Tem já... bagagem. Isso. Realmente a gente já tá um caminho aí na fisioterapia, né? Acho que uns 9 anos, vou fazer 10 anos aí que eu tô de formado. E a gente tá aí, né? Levando o melhor da fisioterapia neurofuncional para os nossos pacientes. Perfeito, Carlos. A gente quer agradecer, né, o seu aceite ao nosso convite. Foi um dos nossos primeiros convidados, né? Desde agosto aí, que esse episódio tá marcado. E pra gente é uma honra poder te receber aqui, porque você é uma das nossas referências na neurofuncional, né? Sim. Fala-se neuro, a gente logo lembra de Neuro e Evidência, que é bom. o seu codinome aí, né, no digital. E com certeza tem realizado um trabalho muito bonito. Legal. E antes de tudo, a gente quer que você se apresente aos nossos ouvintes, apresente quem é Carlos. E aqui a gente tem um ponto muito especial. A gente quer saber quem é Carlos antes da fisioterapia e onde você está agora dentro da fisioterapia. Então, eu sou o Carlos Felipe, sou fisioterapeuta e moro em Montes Claros, né? Eu peguei 6 horas de viagem para chegar aqui. E eu trabalho com a fisioterapia, como eu estava falando, há quase 10 anos. Eu formei na Federal de Diamantina. E a fisioterapia, ela não era a minha primeira opção. Olha que legal. Mas também não era a medicina, né? Que o pessoal acha que faz fisioterapia, quem não passa medicina. Não, eu queria ser veterinário. Só que, como eu sou pernambucano e tinha acabado de me mudar para Minas Gerais, quando eu mudei para Montes Claros, não tinha faculdade de veterinário. E aí eu não queria fazer outra mudança. E aí, numa feira de profissões, eu conheci a fisioterapia. E eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de atividade física. E aí tinha uma amostra lá voltada para a atuação do fisioterapeuta na prática esportiva. Eu achei aquilo muito legal, né? E aí eu falei, vou tentar. E aí, na época, eu fiz o vestibular para fisioterapia, passei numa particular com bolsa, só que depois eu passei para a Federal de Diamantina. Acabei começando na particular uns 2, 3 períodos, depois comecei tudo de novo na Federal de Diamantina. E o Carlos, antes da fisioterapia, é um cara que, assim, sempre gostei de ajudar os outros. Minha mãe, ela brincava que eu nunca ia ganhar dinheiro, porque quando eu ganhava dinheiro, as mesadinhas, né, se passasse alguém lá em casa pedindo alguma ajuda, alguma coisa, eu ia no meu cofrinho e entregava para a pessoa que estava pedindo. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ajudar o outro. Não era uma visão de ajudar como a gente ajuda na fisioterapia, mas eu sempre gostei. Gostei de relações com pessoas, gostei de amizade. Então, assim,
casou muito bem com a nossa profissão. Então, o Carlos antes era esse cara. E ainda é, né? Em algumas partes. Isso é muito bom, né? Porque faz muito sentido com o que é a fisioterapia, né? Que é o contribuir, se doar, né? E se arrepende de não ter ido pra veterinária? Não, nem um pouco. Hoje, desde o primeiro período, eu me encontrei na fisioterapia. Quando eu entrei no laboratório de anatomia, eu achei aquele fascinante e tudo. E hoje eu acho que, não sei, no veterinário, não sei se eu ia dar certo. Eu gosto de animais e tudo, mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Que bom. Por coincidência, nunca comentei com minha filha, ela tem 6 anos e ela fala que vai ser veterinária. Pronto, passou ligado, né? Passou o sonho. Vai que vai ser ela, né? Mas ela fala que vai ser médica de animais, não é veterinária. Que fofa. E atualmente, enquanto profissional, o que você faz? Você empreende na fisioterapia, você tá ali no digital, você é fisioterapeuta na área de neurofuncional, então conta pra gente um pouquinho desse processo. Então, desde a graduação, eu tinha na minha cabeça que eu não sou uma pessoa para concurso, né? Eu sempre gostei de empreender, de gerir uma equipe, uma empresa, eu sempre gostei disso, né? Durante a graduação, eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa Júnior e aquilo despertava em mim essa questão de gestão. Cheguei a ser presidente da empresa Júnior. Meus pais, eles são comerciantes, né? Eu fui criado dentro de uma loja de roupas, minha mãe tinha uma loja de roupas, hoje ela não tem mais. Meu pai também já mexeu com vendas e tudo, então eu sempre tive aquela coisa de empresa. Concurso não era para mim, eu sabia disso. Só que ao mesmo tempo, eu sempre gostei de falar. Vocês estão vendo que eu não calo a boca, né? Então eu sempre gostei de falar, eu sou muito comunicativo. Então eu também tinha um interesse de passar para os outros. E uma das coisas era ou ser professor, mas eu também nunca quis ficar preso à docência, porque eu gosto de clinicar. Ou então, alguma outra forma de passar para os outros aquilo que eu aplico, né? E aí começou pelo Instagram, né? Desde que eu formei, que eu passo conteúdos de fisioterapia. Na minha época ainda não... O Instagram não estava bombando, assim, quando eu estava na graduação. 10 anos nós estamos falando, né? Tava começando o Instagram. Ainda não se falava naquela questão de gerar conteúdo. O Instagram era uma rede social que você postava fotos, né? Era mais ou menos isso. Só que quando eu formei, demorou um pouquinho, começou a pessoas criarem conteúdos. E aí eu achei interessante. Aí eu falei, e como eu tenho um pouquinho de dificuldade de armazenar informações, eu preciso ter estratégias. Como a gente estava brincando no início, eu tenho um TDAH não diagnosticado. Você próprio. Ele mesmo diagnosticou. Então, eu sempre tive dificuldade. E aí, o Instagram, eu criei um Instagram onde eu falei, eu vou fazer resumos daquilo que eu estudo. E aí, eu vou fazer um post. Porque se eu tenho a obrigação de fazer um post, eu vou estudar para fazer aquele post. E aí, foi indo. Foi a mesma estratégia que eu tive quando eu comecei também. Eu acho que, basicamente, todos que entram lá é com essa visão. E aí, foi crescendo. Aí eu formei, voltei para minha cidade, Montes Claros, e aí trabalhei um tempo em outras empresas, e aí surgiu a oportunidade de, junto com minha esposa, que também é fisioterapeuta, ela é PED, a gente abrir a nossa empresa. E a gente já está aí com 7 anos de clínica, e também fiz o mestrado, dei aula em graduação. Hoje eu não dou mais aula na graduação, só na pós-graduação. Decidi dedicar mais à minha empresa e tudo, mas ainda dou aula nas pós-graduações. E é isso. Na fisioterapia, ela tá na minha vida praticamente 24 horas. Com a esposa. Então, é isso aí. Não, ótimo, né? Uma linda trajetória, né, de construção, cheia de altos e baixos, assim. E já que você tocou nesse ponto aí, que você decidiu focar na sua clínica, né? Quando que foi esse momento, essa virada de chave aí pra você? Então, a nossa clínica, quando a gente decidiu abrir, era uma clínica de fisioterapia geral, né? Acho que todo mundo, na maioria, começa assim. Só que a gente foi vendo que a gente só estava se tornando mais uma clínica de fisioterapia. E aí a gente viu que na nossa cidade
não tinha, ou se tinha, era muito, contando nos dedos, né? Montes Claros é uma cidade grande, 500 mil habitantes, contava-se nos dedos, clínicas especializadas. E a gente viu que o nosso trabalho, mesmo não sendo uma clínica especializada, ele era um trabalho diferenciado. Ele era um trabalho que era reconhecido pelos nossos pacientes, que era reconhecido pelos médicos. Os médicos, eles começaram a escrever o nosso nome no prontuário de encaminhamento, procurar Carlos Felipe, né? Então, assim, a gente viu que, assim, a gente não queria ser só mais uma clínica de fisioterapia. E aí, durante a pandemia, eu acho que todo mundo passou pelaquela fase de redescobrimento, vamos dizer assim, né? De resiliência. Sim. A clínica, querendo ou não, acho que quem teve comércio sofreu bastante nessa questão, porque teve que fechar por um tempo. E aí, a gente começou a ver que, a gente tem que se... como é que fala? Reinventar, exatamente. E aí, por coincidência, o contrato da casa que era alugado ia acabar na mesma época. Aí a gente falou bem assim, acho que isso é um sinal pra gente se reinventar. Aí a gente começou, a gente começou a olhar outras casas para alugar, a gente encontrou uma casa com um potencial muito bom em um bairro que só tinha outras clínicas, e aí a gente decidiu que a partir dessa casa a gente ia mudar o nosso CNPJ, as alterações de atuação, e aí antes nós éramos a Clínica Motivar, e viramos o Instituto Motivar de Reabilitação Neurofuncional, onde a gente viu que era isso que estava faltando, a gente ser especializado, a gente ser a referência. Então, assim, o nosso objetivo hoje na nossa cidade pensou em neurofuncional, pensou no Instituto Motivar. Então, a gente está caminhando para isso. Não, isso é ótimo, né? E pelo que a gente acompanha pelas redes sociais, tem conquistado, né, Natália? Sim. Graças a Deus, a gente está conseguindo fazer um trabalho muito bom, sabe? Muito reconhecido na nossa cidade. Às vezes até eu me assusto, né? Quando eu encontro com alunos em eventos. Eu tive no congresso de vocês aí, né? Em agosto. E aí eu me assustava, o pessoal pedindo para tirar foto. Nossa, eu acompanho seu trabalho, nossa, eu sou seu fã. Nunca imaginei ouvir essa palavra. Esse é o maior privilégio. Isso, então assim, até eu me assusto, sabe? Sim. Eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu sinto que a gente está caminhando. Tá caminhando. A gente vai voltar a falar muito desse assunto ainda, né, Natália? Sim. Carlos, a gente tem uma parte aqui muito importante no nosso podcast, que é o presente que nós te entregamos, né? Que é a caneca. E todos os nossos convidados, eles têm ali a liberdade de colocar a sua própria frase. Então, neste momento, eu quero que você vire para sua câmera, mostre a sua frase e corrobore sobre ela. Conte-nos por que ela faz sentido para você. Então, quando você me pediu para mostrar, né? Para escolher uma frase, então... Essa frase aqui, não precisa acelerar, basta não parar, é uma frase que eu escutei a primeira vez com o Joel J, num podcast, inclusive. Sou muito fã. Né? Muito bom, assim, o conteúdo dele. E aí, é uma frase que eu vejo que ela se encaixa tanto na minha vida profissional quanto com os meus pacientes, porque muitas vezes os pacientes, eles chegam pra gente com aquela ansiedade, eu vou ficar bom, quando? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que a gente vai chegar. O segredo é não parar. Não precisa acelerar o processo. Não precisa. A gente só não precisa parar, né? Então eu gosto muito dessa frase, porque tanto na minha vida profissional e pessoal, né? E também com o que eu aplico com os meus pacientes, né? Principalmente na neuro, a gente sabe que o processo às vezes é muito mais lento. A maioria das pessoas não escolhem a neuro justamente por isso, né? Eu já escutei muito. Porque paciente neurológico não melhora, ou então demora. E às vezes isso é uma experiência na própria graduação, né? Que o pessoal... Então, essa é uma frase que eu... Uma crença que cria-se ali, né? Que assim, a gente não... Basta não parar. Carlos, essa frase sua, eu acho ela tão importante, porque ela vai muito de encontro com a nossa própria jornada, né? A nossa construção de carreira. E às vezes a gente se pega em obstáculos, em situações onde a gente começa a se comparar com os nossos colegas, com outros profissionais. E naquele momento a opção que mais surge assim, plausível na nossa frente é parar.
é desistir. Exatamente. E não é esse o caminho, né? Às vezes a gente precisa recalcular a rota, enxergar o lugar em que nós estamos, entender o nosso diferencial, entender que não é justo a gente se comparar com outras pessoas. Como, por exemplo, eu me coloco no lugar de recém-formado, que eu tenho 3 anos de formado. Sim. Eu não posso me comparar com você que Sim. tem 10 anos, né? São Sim. jornadas diferentes, são construções diferentes, localidades diferentes. Exatamente. Mas eu posso te usar como exemplo para me inspirar, né? Então, acho que acho que é isso que falta nas Sim. pessoas, né? Olhar para o outro não com um olhar de comparação, mas de inspiração. Sim. É, porque Né? nesse meio digital, a gente tá muito suscetível a isso, né? A olhar, achar que tá tudo bem, porque às vezes nem tá também. Sim. E tentar se colocar no lugar do outro, pensar que seus objetivos são do outro, mas às vezes o que é objetivo pra você não é objetivo pra mim, não é o mesmo propósito, né? Apesar da caminhada ser parecida. Então, ótimo. E já que a gente já começou a falar sobre o Neuroevidence, Sobre né? Neuroevidence. Inclusive, é da minha época de estudante, tá? eu ia lá buscar colinhas, tá? Sim, eu- Inspirações pra exercício, só pra deixar claro aqui, exatamente. registrado. Como que surgiu o Neuroevidência? Você contou pra gente que foi nesse intuito de te ajudar nesse processo de estudo e tudo mais. Mas me fala como que foi o processo até você entender o quanto que aquilo estava impactando, de fato, nas pessoas. O Neuroevidência, ele surgiu na primeira vez, como eu falei, foi uma ferramenta para que eu conseguisse estudar e reter mais informações. Mas ele também surgiu de uma parceria de 3 amigos, né? No inicinho, acho que o primeiro ano do Neuroevidência, éramos aí eu convidei, a ideia foi minha e eu convidei a Priscila, que foi a minha colega de sala, ela estava no doutorado, eu estava no mestrado e eu tinha um estagiário na minha clínica, era o Hugo. Então, qual que foi a minha ideia? Eu convidei a Priscila do doutorado, eu que estava no mestrado, o Hugo que estava na graduação, para a gente ter 3 visões diferentes, né? Então, a ideia foi essa. Então, a gente foi se organizando e aí, cada semana, um fazia um post. Como se cada semana um ficasse responsável pelo Neuroevidência. E aí, foi tomando uma proporção que, assim, quando a gente menos... Naquela época, hoje não, hoje nós estamos falando de milhões de seguidores, naquela época não, né? Mas quando a gente viu, do nada, a gente bateu 1.000 seguidores. Eu falei, mas como assim? Já? 1.000? Foi muito rápido, sabe? E aí foi indo, bateu 5. Só que aí, a Priscila estava na fase apertada do doutorado, falou, eu não consigo mais continuar e tal. E o Hugo tinha acabado de formar, ele formou, aí ele falou, Carlos, agora eu tô trabalhando, então vai começando, também não consigo. Eu falei bem assim, não, o Neuroevidência não vai morrer, eu vou continuar. Sim. E aí eu continuei, e aí foi continuando, bateu 10.000, hoje eu acho que nós estamos com 34, assim. Assim, hoje, infelizmente, eu não consigo mais dar tanta atenção quanto eu dava, sabe? Mas a gente ainda consigo manter a constância das postagens, pelo menos mostrando a minha rotina e tudo, mudei um pouco o formato dos conteúdos, mas a gente ainda consegue não deixar o Neuroevidência morrer. Sim. E aí, o que foi mais interessante, o que mais me assustou no Neuroevidência foi um dia que eu recebi eu não lembro se foi ligação ou foi mensagem, da Luciana Barcala, de São Paulo. Ela falou bem assim, Carlos, eu te acompanho no Instagram e eu queria te convidar para você vir dar aula aqui em São Paulo na pós-graduação. Falei, caramba, olha onde a proporção onde que chegamos, o Instagram, né, que eu criei assim, sem essa proposta, chegou, né? E aí a Lu me chamou para começar a dar aula. Acho que primeiro eu dei aula na pós online, depois eles me convidaram, eu fui lá, e aí eu já fui umas 2, 3 vezes lá. Depois eu recebi a proposta de coordenar uma pós-graduação em Montes Claros, que também foi pelo Instagram. Depois recebi convite para ir para uma pós em Uberlândia, recebi o convite para vir num congresso aqui em BH. Então, assim, é aquela questão de que o Instagram ele me deu visibilidade, né? Muitas pessoas acham que o Instagram é o blogueirinho. Eu já ouvi muito isso dos meus amigos, na faculdade que eu dava aula. Carlos é o professor blogueirinho e tal, não sei o que, eu já ouvi muito isso. Mas isso pra mim não
nunca foi uma ofensa, né? Prazer. Eu sei aonde que eu quero chegar. Então, eu já recebidos de livro, já recebi parcerias. Então, assim, não era a minha ideia, mas se tornou um segundo emprego, vamos dizer assim. É uma conquista. Exatamente. É o trabalho, né? E você vende o seu serviço e também, até médicos, né? Da minha cidade, eles começaram a ver a minha rotina de trabalho e todos os resultados dos meus pacientes que eu colocava lá. Então, virou um portfólio também. Sim. Então, assim, o Neuroevidência, ele virou isso. E quem sabe vai virar... A gente já estava conversando, né, com um mentor, inclusive o Luiz, que esteve aqui, que talvez o Instituto Motivar vai se tornar Instituto Neuroevidência. Então, spoiler. Demais! Amei! Então, a gente está vendo a proporção que uma isso vai nova tomar. possibilidade. Isso, a gente está estudando. Sim. E eu acho muito bacana falar sobre isso, Carlos, porque hoje o Instagram tem essa questão, né, que as pessoas, né, o blogueirinho, famosinho e tudo mais. Só que pra nós é um trabalho, Sim. é uma extensão do nosso trabalho, né? Estamos ali nos posicionando, mostrando um pouco do que nós fazemos no dia a dia. Então isso tem uma consequência, né? Você tá colhendo esses frutos, né? Então fico muito feliz de ouvir tudo isso, essas vitórias, né? Porque pra gente é um retorno do nosso trabalho, né? Sim. Mais do que blogueirar, é uma extensão do nosso trabalho. Estou ali trabalhando também. Sim. A gente sabe que ali no Instagram, a gente sabe que realmente tem gente que usa o Instagram como visibilidade realmente é bom. E tem gente que, infelizmente, assim, as pessoas não conseguem filtrar o conteúdo, né? Então, assim, o Instagram, ele pode ser utilizado de duas formas, né? Você tem que ter o senso crítico, o raciocínio clínico para saber se realmente aquilo que está sendo passado pelos profissionais, né? Se são profissionais realmente relevantes e tudo. Então, hoje eu acredito que o Instagram, ele sirva também como uma ferramenta de estudo, se ele for bem aproveitado, se ele souber ser bem aproveitado. Sim, exato. Tem uma frase que eu uso nas minhas palestras que é assim: o mais conhecido vence o melhor. E eu acho essa frase um pouco cruel, porque deveria ser o contrário, né? Infelizmente. Só que, por outro lado, ela te dá uma possibilidade de ser o mais conhecido e também ser o melhor, né? Eu acho que é aí que vem o resultado do seu trabalho, do meu trabalho, do trabalho da Natália. Porque a gente busca ser bom e ser os melhores naquilo que a gente se propõe a fazer. Mas e as pessoas têm que ter esse filtro, né? De identificar o bom profissional. O Joel, ele tem uma frase muito parecida. Ele fala que o esforçado vence o talentoso, né? Então, assim, parece muito com essa colocação sua, né? Muitas vezes aquele que é o mais conhecido, ele é mais esforçado do que aquele que é o melhor, né? O cara, ele não sabe usar essa ferramenta em favor dele, né? Então... Perfeito. E aí, você contou um pouquinho pra gente da história do Instituto, desse empreender. E aqui, um dos nossos tópicos principais é o empreendedorismo, voltado à fisioterapia. E a gente queria saber de você quais são os desafios que você enfrentou nesse empreendimento. Se você sabia empreender, se foi uma busca ali, como que você se preparou. Porque a gente sabe que na faculdade a gente geralmente não aprende, né? Sobre empreender, sobre gestão, sobre financeiro, por exemplo. Como que foi essa trajetória relacionada principalmente a esses desafios? Certo. Então, o meu contato com empreender, eu nunca tinha empreendido, mas eu vivia dentro de ambientes empreendedores. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram empreendedores, né? Na graduação, a gente não é preparado nada para empreender. Eu falo que até para precificar. A gente não sai da faculdade sem saber precificar. Acho que se a gente fizer uma pesquisa, eu arrisco falar que mais de 70% dos fisioterapeutas nem conhecem o honorário nosso, né? Não sabem nem como o referencial. Eles não conhecem, eles não sabem calcular. Então, tipo assim, o pessoal vai... E é muito comum lá na minha cidade, a gente tem o grupo dos fisioterapeutas, né? A pessoa virar e mandar mensagem bem assim: quanto vocês estão cobrando no domiciliar? Sim. Pra pegar de referência o valor que você tá cobrando. Cara, referência, né? Quantos outros estão cobrando? Eu organizo alguns grupos aqui de vagas também em Belo Horizonte. Muito comum. E essa pergunta é todo dia. Gente, quanto que eu cobro pra tal técnica? Então, ou seja, a gente não é preparado para empreender, a gente não é preparado para precificar. E quando surgiu a oportunidade da gente abrir a nossa clínica, né? Eu trabalhava em uma clínica CLT e minha esposa também trabalhava em clínica CLT. A gente também não tinha o dinheiro para
para entrar. E aí o meu sogro, ele emprestou uma parte pra gente, tudo, e a gente começou a colocar... Essa clínica, na verdade, era de um outro fisioterapeuta que estava vendendo a clínica. E aí o preço estava muito bom, a gente falou, e aí, vamos, e aí surgiu essa oportunidade, a gente foi. E eu falo que empreender é um desafio diário. Sim. Todo dia aparece uma bomba. Que você não estava esperando. Exatamente. Você não estava esperando. É daquela brincadeira, né? Quando a gente acha que vai sobrar um dinheirinho, o gás acaba. Então, empreender é mais ou menos isso. Então, assim, se a gente não tiver preparado para os desafios e não tiver cabeça também, o mental, né? Não vai, não. Eu falo que eu e minha esposa, a gente já pensou milhões e milhões de vezes de fechar, né, e voltar a trabalhar para os outros. Eu falo que, assim, pelo tanto de estresse que eu passei nessa trajetória e tudo, acho que hoje também na autoridade que eu tenho como profissional, acho que para mim talvez eu até ganharia mais dinheiro trabalhando para os outros do que empreendendo. Mas eu sei que, assim, está chegando onde eu quero, né? Sim. Assim, para chegar no patamar, vamos usar essa palavra melhor, né? A gente brinca, outro patamar, né? Pra gente chegar no patamar que a gente quer, quem empreende, a pessoa tem que saber que não vai ser do dia para a noite, né? Então, assim, os desafios que eu tive, eu sempre tentei buscar estudando, né? Então, fazendo cursos de capacitação, eu já fiz alguns cursos com o Gabriel, agora a gente está procurando o Luiz, porque assim, a gente não consegue, quando a gente pensa que a gente tem a solução, que a gente sabe resolver aquilo, e aí você vem com a outra visão de uma outra pessoa, você fala, cara, tava na minha cara e eu não vi, né? Então, vocês falaram do Zenfísio aí, por exemplo. Então, a gente tem que buscar essas ferramentas também agregar, que facilitem a jornada. Os processos. Né? Esses dias eu tava vendo no Instagram até do Gabriel, a pessoa colocando bem assim, dá uma sugestão de um software gratuito para gestão. Gente, isso é investimento. Se você quer crescer, se você quer empreender, tudo você tem que pensar em investir. Nada que é bom é de graça. Não, você tem que ter esse desenrolar. Esse filtro. Isso. As pessoas têm que entender o que é uma dívida e o que é um investimento. Exatamente. Né? Tem diferença nisso, né? E igual você falando aí, que às vezes pensa em desistir, né? E eu sou meio clichê, assim, né? E eu admiro muito o processo. Então, eu acho que quando a gente tá empreendendo, a gente tá construindo alguma coisa. E está fazendo muito pelo outro também. Então, sempre que eu penso em desistir, eu vejo tudo que eu construí até aquele momento. E isso me motiva a continuar, sabe? Porque eu vejo, gente, fiz tantas coisas bonitas, conquistei tantas coisas. Né? E ainda não cheguei lá. Mas eu também já saí do zero. Não tô mais no zero. Exato. E essa é a sacada do empreendedorismo. É você não esquecer de onde você saiu. Exatamente. Né? Porque, assim, o pessoal acha que empreender é só ter um rumo, né? Fala, eu quero chegar ali. Mas se você não admirar o processo, se você não tiver aquela caminhada, se você esquecer do ponto inicial, você vai pirar e você vai desistir. Né? Eu escuto muito, assim, alguns alunos meus brincam, colegas falam bem assim, Carlos tá enricando, Carlos tá não sei o quê, né? As brincadeirinhas. Eu falo, gente, vocês não sabem a pilha de boleto que tem lá no meu consultório. Deixa eu mostrar meu fluxo de caixa. Eu falo bem assim, não é bem assim não, vocês vão achando que assim, é porque eu tenho clínica que tem dinheiro, é porque Carlos viajou, tem dinheiro. Não, se vocês quiserem a pilha de boletos que tá ali, né? E é engraçado que assim, eu e minha esposa, como nós somos maridos e mulher e também somos sócios, né? A gente tem que separar isso um pouquinho. A gente tem uma balança muito boa, porque assim, tem hora que eu desespero e ela acalma, tem hora que ela desespera e eu acalmo. E a gente dá muito certo pelo sentido de que ela é mais razão e eu sou mais emoção. Assim, eu falo, amor, vamos comprar tal equipamento, vamos não sei o que, vamos fazer isso, vamos reformar tal lugar. E ela, não é assim não, calma, ó, tem isso, ó, vamos nisso. Eu falei, aí aparece a oportunidade, sei lá, de financiar um equipamento. Eu vou falar pela Neuro, por exemplo, esteira de Neuro é muito cara. Uma esteira boa de Neuro é R$40 mil. Uma esteira. Então, assim, é você ter um carro parado. Na sua clínica, a gente dando despesa. Um carro entre aspas, né? Um Fiat Uno, um Celta, né? Hoje em dia, né? Um carro parado ali, ó,
no seu ginásio então é 40 mil reais. Só que aí eu falo, moço, se a gente financiar dá certo e tal. Ela, não, mas é uma dívida e tal. Eu falo, não, mas a parcela é assim. Então assim, não é vai... dívida, é investimento. Aí eu falo isso, eu falo bem assim. Convencimento. Eu falo, ó, isso aqui é um investimento. Quando o pessoal vê que tem esse equipamento, ela, não, mas é tanta parcela. Então assim, um vai freando o outro, sabe? Então acho que é uma coisa que dá muito certo é você ter um parceiro, uma pessoa, assim... E eu não falo só um esposo, uma esposa, um marido, não falando assim... É você ter um irmão, você ter um pai, uma mãe, a família, um amigo. Então, alguém que, assim, tá junto de você pra te direcionar. Não tem família, não tem um mentor. Então, assim, se você tentar resolver tudo sozinho, não vai, né? Você tem que ter esse alicerce. Tem coisas que fogem da nossa alçada também, né? Do nosso campo de visão, assim. Você falou que, né, que você trabalha com a sua esposa, vocês são sócios, né, também nesse ponto. E a gente sabe que muitas pessoas têm medo de começar a empreender por, às vezes, não ter uma sociedade, uma pessoa de confiança. E por não querer ir sozinho. Você tem um conselho para dar para essas pessoas? Então, a sociedade, ela é um termo até perigoso. Porque, assim, na hora de iniciar, todo mundo é muito bonzinho. Então, o conselho que eu dou é, se você pensa na sociedade, pense muito bem quem vai ser o seu sócio. Mas o conselho que eu dou para quem tá começando é comece com o que você tem. Né? As pessoas, elas têm aquela mente de, eu não tenho, sei lá, aquele equipamento que o Carlos tem. Nossa, olha a bolsa de atendimento domiciliar que o Carlos carrega. Nossa, o Carlos tem uma bicicleta portátil. Nossa, o Carlos tem isso. Eu não tenho dinheiro para comprar uma caneleira. Não tenho... E assim, quando eu comecei, por exemplo, eu falo que o meu empreendedorismo, ele começou na fisioterapia domiciliar. Né? Que eu acho que é uma porta de entrada para todo fisioterapeuta. A melhor, né? Eu acho que é a forma de você iniciar o empreendedorismo, ele está na fisioterapia domiciliar. Porque a fisioterapia domiciliar digamos assim, é um investimento mais baixo quando a gente compara com uma clínica, né? E é algo que pode te dar um retorno até maior do que a clínica. Eu tenho a minha clínica e eu ainda não fechei o meu trabalho de assistência domiciliar também. Então, eu concilio, né? Então, assim, quando eu comecei, a primeira coisa que eu comprei foi uma bola de supermercado, daquelas de dente de leite, né? Que o pessoal chama, né? Aquelas branquinhas. Só que eu comprei uma coloridinha bonitinha, né? Foi a primeira coisa. Chegou um paciente domiciliar. Carlos, você atende domiciliar? Atendo. Tem uma bola em casa. Nunca te atendi, mas claro que atendo. Tinha nem um mês Deixa eu olhar a agenda, né? Aqui. Eu trabalhava na clínica, né? CLT, e aí eles não ofereciam atendimento domiciliar lá. E aí ligaram perguntando, aí a secretária falou, você atende, Carlos? Atendo sim. E eu não tinha nenhum teraband, não tinha nada. Aí eu falei bem assim, só pega o diagnóstico do paciente e tal, não sei o que. Era um paciente neurológico, também não era a minha visão da neuro. Aí eu falei bem assim, tá, e agora? Eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu não recebi nem o primeiro salário, né? Eu falei, quer saber? Vou ali comprar uma bolinha, põe numa mochila, vou bonitinho e tal. Pronto. Então, assim, coloquei numa mochila, eu tinha um notebook quebrado ainda da faculdade, coloquei, né, pra falar que eu tava fazendo a avaliação com um software, mas era no Word. Então, assim, eu comecei com o que eu tinha. Eu comprei uma bola, foi o que eu comprei. Eu lembro até hoje que foi R$5, se eu não me engano. E aí, com essa bola, se você tiver um raciocínio clínico bom, você consegue fazer muita coisa. E eu fiquei com essa bola as primeiras 10 sessões do paciente, né? Aí eu recebi, foi a coisa mais errada, que é você receber depois. Hoje eu não recebo depois, tá, gente? Fica a dica. Já deixa avisado aí. Mas esse paciente pagou certinho. Mas quando eu recebi, aí eu fui lá, na época... Não vou falar o nome do site, né? Que ele não patrocina. Se ele quiser patrocinar, o Fisiopod eu falo. Não vou falar o nome do site. Mas é um site, acho que é o mais antigo que vendia coisa de fisioterapia, né? E aí eu fui lá e olhei quanto que era um pá de caneleira e quanto que era um teraband. Aí já separei 50% do que eu recebi daquele paciente, eu já investi, comprei um pá de caneleira e um teraband. Então, assim, a empresa foi crescendo, né? Ótimo, já tinha uma bola, uma caneleira e teraband. Exatamente, então foi isso que eu fui fazendo. E aí eu fui tendo essa gestão, né? E aí chegou um ponto que... eu tava perdendo pacientes porque eu tava perdendo tempo com transporte, porque eu ia de ônibus. Na minha cidade não tinha Uber nessa época, né? Não tinha Uber, então eu tinha que ir de ônibus. Então eu perdia, sei lá,
se eu colocasse uma jornada de 6 horas de trabalho, eu perdia quase 2 horas dentro de ônibus. Eu falei que, quer saber, eu preciso comprar uma moto. Só que eu também não tinha o dinheiro da moto. Aí eu fui lá na Honda, né? Não patrocina também, se quiser patrocinar. Fui na Honda. E aí eu perguntei bem assim, moça, quanto que é pra comprar uma moto? Aí ela falou, aí na época a moto acho que era 8 mil reais. Isso nós estamos falando de 10 anos atrás, né? Acho que a moto era uns 8 mil reais. Eu falei, mas como que funciona e tal? Ela, quanto você tem de entrada? Eu falei, nada. Aí ela, a entrada é 10%, então... Não, a moto era 600, era 6 mil e alguma coisa. Aí eu falei assim, a entrada é 10% e eu consigo dividir para você essa entrada no cartão. Eu consigo dividir essa entrada no cartão. Então, tipo assim, ficou 600 e pouco a entrada. Dividiu a entrada em 10 vezes no cartão. E aí eu dividi a moto em 36 vezes. Meu então, Deus. assim, a parcela... Até hoje ele tá pagando a moto? Não, já terminei. Já vendi a moto, já comprei um carro. Amém, Senhor, tá vendo? Mas assim, foi isso. Eu comprei a moto como um investimento pra minha empresa de domiciliar. E aí, assim, com a entrada, eu não tinha cartão, peguei o cartão da minha mãe emprestado, passei 600 reais no cartão de entrada em 10 vezes, mais a parcela. E aí, assim, a empresa do domiciliar começou. Então, meu empreendedorismo, ele começou aí. E aí, fui, tô aí. Não, isso é ótimo, É muito legal ouvir essas histórias, né? E principalmente saber que você também passou por esses desafios, porque mais uma vez a gente olha pra rede social, por exemplo, e acha que você chegou, formou, montou sua clínica, tá ali. E que o instituto nasceu do nada. Nasceu do nada. Começou com uma bola de supermercado. E uma moto parcelada em 36 vezes. Não, mas sabe o que é o melhor, Carlos, e que fica de conselho pra galera que tá nos assistindo? Que não existe cenário perfeito, que a gente não tem que esperar esse cenário perfeito. A galera fala, não posso começar a atender porque eu não tenho uma bola, não tenho um terabante, não tenho uma caneleira, eu não tenho um carro. Mas, poxa, você pode começar com o mínimo. Ainda que você não tenha 5 reais pra comprar uma bola, você tem seu raciocínio clínico, você tem seu conhecimento, você tem sua bagagem. E você tem suas mãos. Vai lá com o que você tem. E hoje o pessoal tá numa geração do digital que tá muito mais fácil de captar pacientes. Muito. Na minha época, aos 10 anos... eu falo na minha época, parecendo que eu sou velho, né? Mas eu só tenho 33 anos, viu, gente? Mas na minha época, né? Não tinha esse portfólio do Instagram que tem hoje de redes sociais, de tráfego pago, não tinha. Era indicação, né? Um paciente que você atendeu na clínica te indicava para outro, ia indicando, por aí vai, né? Eu lembro até hoje que teve meu primeiro emprego foi na clínica trabalhando na fisioaquática. E eu trabalhei 1 ano com fisioaquática. E aí eu tinha saído da parte da fisioaquática e fui para o outro setor da clínica lá. E aí eu lembro que teve uma moça que eu atendi na fisioaquática, que ela foi até a clínica me procurar para eu atender a mãe dela, porque ela gostou do meu trabalho dentro da fisioaquática. Né? Então, assim, era mais difícil de ter essa captação de pacientes. Hoje não. Hoje, se você tiver uma estratégia boa de marketing digital, de tráfego pago, você, assim, no primeiro mês de formado, você consegue encher sua agenda. Uai, a Clara esteve aqui, ela gravou com a gente e ela trabalha com o Instagram desde muito tempo. E ela contou pra gente, né, que no primeiro mês dela, ela teve cerca de 3 a 4 pacientes, não foi? E pelo digital. E a Clara, eu conheço ela pelo Instagram, né? E assim, esses dias eu vi que ela postou, né, que tava trabalhando, formando, porque eu acompanhava o conteúdo dela como estudante. Falei, olha que legal. E ela é da ela veio empreendendo desde a época. A Alan também é um exemplo, né? Sou físio-estudante. Desde a época da graduação, tem muita gente aí que durante a graduação vende resumo, né? Então, assim, hoje em dia tá muito mais fácil, né? É muito mais concorrido, mas tá muito mais fácil. Mais fácil eu tava conversando com uns amigos esses dias pelo WhatsApp, o Ivaí e a Carol, se eles estiverem assistindo aí, e a gente tava conversando sobre o quanto que as pessoas hoje, os fisioterapeutas, no modo geral, os acadêmicos, eles estão querendo as coisas mais fáceis, sabe? Uma das coisas que eu desanimei de dar aula em graduação é a falta de interesse de muitos alunos. Muito. Eu falei que isso é bom e é ruim. Isso é ruim porque vai estar formando muito profissional péssimo, horroroso aí. Só que isso é bom porque
para aqueles 2, 3 que se São destacam bons. no mercado, Sim. vai ser Ótimo. excelente, Sim. sabe? A pessoa, ela pode até procurar o mais barato, mas vai chegar um momento que ela vai entender que, assim, aquele profissional mais barato é diferente do atendimento, sei lá, do Carlos. E Sim. não que o meu atendimento seja caro, mas nós estamos falando de qualidade, né? Exato. O raciocínio clínico, eu recebo muito direct, o pessoal fala assim, me fala um exercício para AVC, Ai, eu também. né? É muito comum. Então, assim, o pessoal tá querendo as coisas... Mastigadas. Exatamente, Sim. sabe? Aí depois fala, fisioterapia não dá dinheiro, fisioterapia é frustrado, fisioterapia é uma profissão ruim. Não é. Assim, aqueles 3 que se destacam ali no meio de Sim. 30 numa sala de aula, por exemplo, eles vão dominar o mercado, né? Então, assim... Merecidamente, né? Exatamente. É uma das coisas que eu até falo nas minhas palestras e aulas, que o marketing digital, ele não te isenta das suas habilidades técnicas, não. Uhum. Que as pessoas acham que é só marketing, né? Só marketing. Só que o melhor marketing, ele continua sendo boca a boca. Sim. Então, o paciente que teve um bom resultado é o que vai sair te divulgando. E aí, onde os 3, 4 ali que estão prestando atenção, que estão focados, né, na construção dele enquanto fisioterapeuta na parte técnica, que vai sobressair. E que bom, né? Merecem. Sim, e quando eu falo assim, os 3 que se destacam, a gente não tá falando nem dos 3 melhores alunos, né? Nós estamos falando dos como a mais gente tá falando, esforçados. dos 3 mais esforçados. Esforçado, Né? né? Aqueles que pensam fora da caixinha. Sim. Né? Então, porque o conhecimento tá aí, aberto, né? o Mas você tem que mercado, querer. ele seleciona. Não tem Seleciona. jeito, o mercado ele Ele é seleciona. justo, né? Sim. Perfeito. Carlos, a gente tem um momento aqui no Fisiopod que é pra gente falar alguns assuntos que são um tanto quanto polêmicos. É a nossa dinâmica. Eu vou pedir pra jogar aqui na tela os nossos números e aí a gente vai te pedir pra escolher o número de 1 a 8 com uma surpresinha aí nele. Número... Vai o 3. 3. Eita, e a gente já até introduziu esse, né? Sim. O que a gente quer saber da sua opinião enquanto profissional da neurofuncional sobre esses resultados? Principalmente sobre prognóstico, porque Sim. a gente ouve muito, eu não vou pra neuro, eu não sou da neuro, porque não dá resultado, a gente tem que ficar muito tempo com o paciente. E pela sua experiência profissional, o que você tem a falar sobre isso? Sobre prognóstico, sobre resultado, sobre evolução do paciente? Esse é um tema que eu bato muito lá no Neuroevidência, sabe? Aham. Não só resultados, como a parte de prognóstico no intuito de você saber dar o prognóstico para o paciente. Porque qual que é o problema? Quando um paciente ele te procura, um cliente, né, em qualquer área, ele está te procurando para você resolver o problema dele, né? Ele quer resolutividade. Então, assim, será se todo profissional está preparado para mostrar o resultado e para afirmar que ele pode me contratar, que eu vou dar resultado, né? Existe uma coisa hoje, dentro da neuro e de outras... acho que toda área tem, que são os algoritmos, né? Hoje está saindo muito estudo com os algoritmos. O que são algoritmos? São... resultados que a gente encontra numa avaliação, que a gente consegue afirmar para o nosso paciente qual vai ser o prognóstico dele. Então, por exemplo, eu trabalho muito com paciente com AVC. Quando os pacientes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de atender pacientes com AVC, mas provavelmente sim, acho que todo fisioterapeuta tem um contato, nem que seja na graduação, alguma coisa. Quando o pessoal chega no AVC, uma das coisas que eles mais perguntam é, eu vou voltar a andar? Né? E aí, assim, eu brinco muito com meus alunos quando eu dou aula, falo bem assim, a maioria dos fisioterapeutas respondem bem assim, se Deus quiser, vai, né? Porque, assim, joga a responsabilidade para Deus, porque ele não é capaz de afirmar o prognóstico daquele paciente, né? E hoje em dia a gente tem resultados que mostram, por exemplo, vou usar o exemplo do AVC novamente, que hoje o controle de tronco é uma característica que mostra para o nosso paciente até em quanto tempo ele tem chance de voltar a andar. Então, existe algoritmo para isso. Só que o pessoal quer tudo mastigado, quer tudo certinho, quer tudo pronto. E aí não sabem afirmar para os nossos pacientes porque eles não conhecem essas afirmações, né? Esses algoritmos. Não estudam, né? E aí na neuro, a neuro, ela não é uma receita de bolo.
Eu acho que nenhuma, né? Nenhum paciente, nenhuma patologia é uma receita de bolo. Eu posso ter 10 pacientes com AVC. Os 10, eles vão apresentar coisas diferentes, prognósticos diferentes, resultados diferentes. Mas existe um raciocínio a ser guiado. E esse é o grande erro da neurofuncional, né? Os resultados na neurofuncional. Porque o pessoal acha que está tratando o AVC. E eu não estou tratando o AVC. Eu estou tratando aquele indivíduo que sofreu um AVC e aquele indivíduo, ele tem determinadas características. Se eu não souber, não conhecer essas características e ir para a resolutividade de forma correta, eu não vou ter resultado. É muito comum chegar para mim pacientes que fizeram, 3 meses de fisioterapia e não conseguiram nem ficar de pé. Seja por incompetência do fisioterapeuta ou por falta de conhecimento, né? Eu já tive pacientes que ficaram 3 meses recebendo choquinho deitado na cama, né? Que acho que é a realidade que muitos encontram por aí. Sim. E aí, em uma semana, eu coloquei aquele paciente de pé. Nossa, Carlos é mágico, né? Nossa, Carlos é o mais foda da neuro. Não é, gente. Tá ali. Existe um formato de você tratar um paciente neurológico. Mas se você não consegue ter o raciocínio clínico de forma correta, você não vai ter resultados mesmo com seus pacientes. Aí a neuro, querendo ou não, ela é um pouco mais lenta, vamos dizer assim. Né? A maioria das patologias, nós temos pacientes que eles vão ter pioras e a físio ela entra para diminuir essa piora. Então, assim, o problema da neuro é exatamente isso, porque eu acho que ela é tão complexa e hoje o pessoal está querendo isso do mastigado, do pronto, sim, e acaba não indo para a área justamente por isso. Então, a polêmica dos resultados é mais ou menos por aí. Perfeito. Resume a estudar, né? Estudar. E eu tenho uma dúvida pessoal, que está relacionada principalmente à questão emocional e psicológica. Como que o fisioterapeuta neurofuncional, ele pode lidar com isso? Porque, de fato, se você não tiver um equilíbrio ali, você vai se frustrar, por exemplo, porque às vezes o resultado não chegou tão rápido igual você imaginou. Como que é essa questão toda? Eu acho que, assim, no início é muito pesado porque a gente, durante a graduação, né, quando eu era professor, eu tentava até quebrar isso. A gente tem aquilo de estudar as doenças, né? E quando chega na prática, nem sempre é igual tá no livro, né? A individualidade Exatamente. Entra, né? Então, eu tentava muito quebrar isso com meus alunos. Por quê? Porque a gente chega lá na prática e fala assim, nossa, cadê aquela e o que eu faço com essa espasticidade aqui? Isso aqui não falava no livro, não, né? Por que esse paciente está inclinado e eu tento colocar ele não fica, né? Então, assim, se você realmente não, como o Alan falou, o segredo é estudar. Se você não está ali atualizado, não está estudando, você vai se frustrar no intuito que você não vai oferecer resultados para os seus pacientes. E aí, os seus pacientes não melhoram e vai acontecer 2 coisas. Ou você vai se acomodar, né? De tipo assim, não, na neuro não melhora, eu vou ali só fazer um passivo, paliativo ali pro paciente e tal. E aí você se apega àquilo de que a neuro não tem resultados. E outra coisa, a gente tá falando, eu acho que de uma das áreas mais delicadas, né? Da físio. Porque a gente tem perdas de paciente praticamente o tempo todo. Então, assim... Eu já tive paciente que eu considerava quase um avô pra mim, né? Que tomava cafezinho com ele e tal, não sei o quê. E aí, do nada, você recebe uma ligação. Seu fulano faleceu, né? Então, assim... A gente também tem que estar preparado para essas questões emocionais e entender que, assim, como toda jornada, existe um processo e a neuro, ela não é diferente. Se você não entender esse processo, você vai se frustrar, você não vai ser bem sucedido. Então, é basicamente isso. Perfeito. Vamos chamar o próximo? Vamos, chama pra gente, Carlos. Mais um número. A gente falou do Luiz aí toda... Aí fica... Eu tenho essa síndrome, gente. Vai o 6. 6. Rentabilidade. Quanto que um fisioterapeuta neurofuncional ganha em média e até quanto ele pode ganhar? Fala um pouquinho pra gente dessa questão financeira. Eita, até ajeitou o óculos aqui, você viu, né? Eita. Vou até abrir minha conta. Deixa eu ver. Meu extrato bancário, peraí. Como é que vai pagar a cerveja de hoje? Cara, então... Esse tema é um tema bem polêmico, né? Porque, assim, eu vou dar um exemplo na minha cidade, né?
Não sei, eu acredito que toda cidade deve ter isso. Eu acho que vou usar o exemplo também da fisioterapia domiciliar. Lá na minha cidade, por exemplo, se você procurar, igual é muito comum no grupo, né? Quem atende AVC? Né? Aí o povo, eu, beleza. Todo mundo atende. Aí eu tô com paciente domiciliar AVC beleza. Aí vamos supor que você vai e passa aqueles contatos para a família do paciente, o paciente vai ligar. Lá na minha cidade você vai encontrar gente que cobra R$50 a sessão e você vai encontrar gente que cobra 150, né? 3 vezes mais. Então, e aí, mas o que a questão da rentabilidade? Os clientes, eles só vão te pagar aquilo que é cobrado se você mostra resultados, né? Ninguém vai olhar para minha cara e vai falar bem assim, nossa, Carlos tem cara que vale R$150, né? Alan tem cara que vale 80. A Nath tem cara que vale 200, que ela tá com um penteado novo hoje dela. Isso aqui é história de bastidores. Não me complica, Não tem nada nem a comentar. Ela tem cara de R$200, que ela tá com um penteado novo. Ninguém vai te pagar olhando pra sua cara e achar quanto que você vale, né? Eles vão te pagar pelo resultado que você oferece, né? Então, assim, muitos pacientes, eles têm más experiências com outros profissionais que pagam. Já aconteceu muito comigo. Tem um caso que me pegou muito de um rapaz que me procurou, teve um acidente de moto, um TCE, e aí ele me procurou e o meu valor era X, né? E aí o da fisioterapeuta que começou com ele era tipo 4 vezes menos do que quanto eu pagava. A princípio, geralmente, a gente se apega ao preço, né? E aí, a pessoa perguntou meu preço, tal, eu passei o orçamento, aí é muito comum, procura o preço e some, né? E aí, achou aquela outra pessoa que cobrava praticamente 4 vezes menos, ficou com aquela pessoa, né? Muitas vezes você fica nessa questão do valor. Só que aí, essa pessoa, foi até um exemplo que eu dei aqui durante a nossa conversa, dos 3 meses. A pessoa ficou 3 meses sem ficar nem sentada. Ele não conseguia, era um jovem, não conseguia ficar sentado sem apoio. Né? E aí interfere no resultado que a gente acabou de falar, né? No resultado. E aí 3 meses eles não estavam vendo resultado. E aí alguém comentou com eles, falaram bem assim, ó, aqui em Montes Claros, eu não sei se foi o médico ou foi algum conhecido, não sei que falaram bem assim, aqui em Montes Claros tem um fisioterapeuta muito bom na neuro, Carlos Felipe, procura ele e faz uma experiência para ver. E por coincidência eles já tinham me procurado e não fechá-lo pelo valor. E aí eles entraram em contato comigo novamente, e aí perguntaram quanto que era. Por coincidência tinha tido até um reajuste, não foi de propósito, mas teve um reajuste, estava um pouquinho mais caro. E aí eu fui atender esse paciente. Com 1 semana o paciente estava sentado e ficando de pé, né? E com 2 meses o paciente estava voltando a andar com a bengala. E hoje esse paciente ele é totalmente independente. Então, assim, foi um caso de sucesso e a rentabilidade ela vai estar muito relacionada com isso, com os resultados. Ninguém vai te pagar. O pessoal acha bem assim, eles vão te pagar se você chegar com a bolsa cheia de coisa para atender eles, né? Não sei o quê. Não é só isso, né, gente? É os resultados. A gente sabe que, assim, a gente tem que, lógico, equipamentos tudo agregam valor ao atendimento. Mas não é isso que vai determinar o produto final. Né? E aí vocês falaram assim, quanto que ganha um fisioterapeuta neurofuncional? Eu falo que trabalhando pouco, um fisioterapeuta neurofuncional consegue tirar R$5.000 no mínimo, por mês. Trabalhando pouco. Isso para quem está se inserindo no mercado de trabalho também? Consegue. Sim, domiciliar tá aí pra provar, né? Consegue. Perfeito. Então, assim, trabalhando meio período, manhã ou tarde, no domiciliar, usando coisa, um fisioterapeuta neurofuncional, ele consegue tirar tranquilo R$5.000, né? E eu acho assim, que quando a gente fala de rentabilidade, só vem para enfatizar a importância, né, que os fisioterapeutas têm de entender que não é só o conhecimento, não é só o marketing. É a junção de tudo isso, né? Tem que saber empreender, tem que saber gerir a carreira, ter um bom marketing. E
conhecimento, né? Que o resultado ele sempre vai ser o produto final, aquilo que você entrega pro paciente, né? Não adianta ter tudo muito bonito se o seu atendimento não condiz com aquilo que você vendeu, né? E aí, a rentabilidade, além de estar ligado com a parte dos resultados que você apresenta, tem também a questão da gestão de carreira, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Como você se impõe ali no mercado de trabalho, como você divulga seu trabalho. Então, assim, não é achando que, eu vou pra neuro, eu vou ganhar 5 mil. Não é 5 mil trabalhando pouco. Não, assim, você tem... É toda uma gestão, né? Lógico que você tem que estudar. Eu tenho 10 anos de formado e eu praticamente todo ano eu faço no mínimo um curso, né? Nós estamos em 2024. Eu já estou pagando um curso que vai acontecer em agosto de 2025. Certíssimo. Né? Então, assim, você não pode estagnar, não pode parar. A nossa frase, né? Não precisa acelerar, basta não parar. Né? Então, assim, o segredo é esse. Você tá ali em constante aprendizado também, ter uma boa gestão de carreira. Ótimo. E só para fechar esse ponto, eu gostaria de falar que preço posiciona, né? Você pode ser conhecido como o mais barato da cidade. Exato. E você pode ser conhecido como o mais caro da cidade também. Vai ter público para os dois povos. Exato. Sim, mas ainda tá atrelado ao resultado, Tá né? atrelado ao resultado. Perfeito, então. Vamos para o próximo número, Carlos. Número 4. Eita, também polêmico, hein? Muito. Pontos de valorização e desvalorização, especificamente na neurofuncional. A neurofuncional é uma área valorizada? E aí a gente fala além do preço? É o bom que os temas estão se ligando, né? Ótimo. Então, a neurofuncional, ela é uma área extremamente valorizada por alguns aspectos. Primeiro, pela concorrência. Se a gente for parar para pensar, quando o pessoal forma, vamos dar um exemplo aqui, 50 alunos formam numa faculdade. Eu arrisco falar que 40 adoram ortopedia, né? Eu acho que 40 vão para ortopedia. Não, vamos diminuir um pouco. 30 vão para ortopedia. Aí uns 10 vão para respiratória, hospitalar. Que hoje é a área do momento, né? Então uns 10 vão para hospitalar, respiratória, assim, tal. Aí vai uns 5 para neuro, uns 3 para gineco, né? Menos, tá? Infelizmente. Uns 2 para dermato funcional. Então, assim, se a gente for falar em concorrência, a gente já tem esse ponto positivo para a área, né? Não é uma área que atrai muitas pessoas durante a graduação. Eu não sei, eu já tentei até observar o porquê que não é uma área que atrai muitas pessoas. Eu não sei se é porque ele é uma... exatamente. Todo mundo usa isso como resposta, eu não sei se é porque é uma área muito complexa e mais difícil. Né? Eu não sei se é uma área que durante os estágios não é uma área muito atrativa pela questão de que a rotatividade do estágio é muito grande e acaba que o pessoal não consegue, tipo assim, avaliar e acompanhar aquele profissional como você pega, sei lá, na ortopedia você pega uma tendinite ali, você avalia e trata antes do seu estágio acabar, né? Então eu não sei se é isso. Tá atrelada à crença do prognóstico, né? Então, assim, mas é uma área que eu vejo muito valorizada, primeiro, pela pouca concorrência, segundo, porque dentro da pouca concorrência tem poucos profissionais bons, né? Na minha cidade, nós temos uma cidade de 500 mil habitantes lá, Montes Claros. Se você me pedir indicação de fisioterapeuta neurofuncional, eu vou contar nos meus 5 dedos aqui, em profissionais que fora o meu trabalho eu confiaria, né? E assim, no ponto de valorização é isso. Ponto de desvalorização. O ponto da desvalorização é justamente o preço. Porque assim, infelizmente, a gente está falando, é uma área que ela não escolhe, vamos supor assim, qual o termo que eu quero usar? Classe social, né? Vamos supor, a dermato, por exemplo, talvez é uma área que geralmente quem procura mais a dermato, o pessoal da classe média alta para alta. Na neuro, infelizmente, ela não escolhe quem que vai ter um AVC, né? Tem gente que vai ter um AVC que ganha um salário mínimo e tem gente que vai ter um AVC que ganha 30, 50 mil reais, né? Então, assim, não escolhe.
Então, nesse ponto de desvalorização, como a gente sabe que no Brasil a maioria das pessoas estão nessa faixa de salário mínimo, nem todo mundo vai conseguir pagar o valor que eu cobro, por exemplo. Ou então, a questão do SUS, né, na desvalorização, porque infelizmente o SUS é muito bonito e tal, mas a neurofuncional que é aplicada dentro do SUS, ela não é uma neurofuncional muito que apresenta resultados, e isso acaba queimando um pouco a nossa área, né? É aquela neurofuncional que só alonga, aquela neurofuncional que só faz passivo. Então, assim, o pessoal, isso acaba desvalorizando a nossa profissão. Então, acho que na questão da valorização e desvalorização está muito atrelada a isso, né? Mas é como a gente conversou, a gente tem que saber qual que é o nosso público. Mas o pessoal não vai ter como pagar o meu valor. Então, se você quer fazer uma caridade, se inscreva num projeto para oferecer um horário seu, né? Lá na clínica ainda a gente não tem isso, mas é um projeto de, tipo assim, cada profissional vai separar um horário na sua agenda para um atendimento social, né? Então, a gente não pode ficar preso àquela questão de o pessoal é pobre, não vai ter condição de pagar a minha... Infelizmente, se você quer fazer uma caridade, você se inscreva num projeto social e vai oferecer o seu trabalho. Mais ético. Exato. Né? Perfeito. E aqui, uma dúvida. Como que tá o senso de percepção de valor do paciente para a área? Porque, querendo ou não, como você falou, não escolhe, né? Então, se ele procura um fisioterapeuta neurofuncional, é porque ele realmente precisa. Exato. Como que tá essa percepção de valor? Eles percebem, né? Então, assim, hoje em dia, eles vão na clínica X lá e paga, sei lá, R$40 na sessão. E aí, eles veem aquela clínica com 20 macas, um tanto de gente em cima, 2 fisioterapeutas, e aí eles... Exato, estagiário, muito estagiário e tal. E aí eles chegam lá na sua clínica que cobra praticamente 2, 3 vezes mais daquele valor, e aí eles percebem, eles falam assim, a recepção dessa clínica tem até café e bolo, olha, um bolinho recheado aqui, um biscoitinho, nossa, beleza. O fisioterapeuta tá me atendendo sozinho, só eu e ele aqui, eu fiquei 1 hora aqui, muito diferente, né? Então, assim, eles percebem. Lá na nossa clínica, a minha clínica tá nessa rua e na rua de cima tem outra clínica. Essa clínica aqui, o fluxo dela é SUS e a nossa é só particular. Tem alguns planos de saúde, mas o foco maior nosso é particular. E a gente já teve muitos pacientes que faziam ali no SUS, que já viraram pra gente e falavam assim, eu entrava lá, ficava 30 minutos, o físio chegava, colocava o choquinho, eu ficava 30 minutos, e nós estamos falando da neuro, né? Não é nem ortopedia, que é muito mais comum o choquinho ainda. Eu ficava 30 minutos, a secretária vinha, tirava os aparelhos, não limpava nem o meu gel, eu já ouvi isso de paciente. E aí, eu vim aqui porque eu quero um tratamento diferenciado. Então, eles têm essa percepção, né? E daí, ele está disposto a pagar, por exemplo, seu preço. E aí, os pacientes pagaram, ficaram, tiveram resultado. E assim, eles têm essa percepção, né? Agrega valor. Sim. Eu mostro resultados. Ótimo. Perfeito, respondeu hein? bem. Vamos para a última, então? Carlos, escolhe pra gente um número aí, pra gente fechar a nossa dinâmica. 7. Possibilidades no mercado de trabalho na neurofuncional. A gente já até falou um pouquinho mais da sua trajetória mesmo, né? Enquanto empreendedor, tá ali no domiciliar, quanto professor também. Fala um pouquinho, principalmente pro pessoal que tá se formando agora, que tá entrando no mercado de trabalho, que quer ir pra neurofuncional, mas às vezes não tem uma visão muito específica de por onde começar. A neurofuncional, ela é uma área que, assim, como eu falei, ela já se destaca pela pouca concorrência. E uma outra vantagem que tem nela é as subespecialidades que tem dentro da neurofuncional, né? Então, dentro da neurofuncional, eu tenho o neurofuncional adulto,
se a gente for olhar até a prova de título do COFITO, quando você vai prestar a prova de título do COFITO para especialista, você seleciona se você vai tentar para neurofuncional adulto e do idoso ou neurofuncional pediátrico. Então, ela já tem esse nicho, né? Que já tem essa possibilidade de mercado. Não, eu quero trabalhar só com criança, eu quero trabalhar só com adulto, eu quero trabalhar só com idoso. Então, ela já tem esse subnicho, vamos dizer assim, dentro dela. Outra coisa é que dentro das subespecialidades eu ainda posso ser especialista em alguma área. Então, por exemplo, eu posso ser um fisioterapeuta neurofuncional especialista em AVC. Então, olha o quanto isso te passa mais autoridade. Sim. Nossa, neurofuncional especialista em AVC, neurofuncional especialista em Parkinson. A gente está chegando num ponto de mercado de trabalho que vai ser tudo voltado para o quanto mais fechado possível. Então, assim, dentro da neuro, da ortopedia, então, assim, nós temos pessoal da ortopedia que só trata joelho, só trata coluna. Na neuro também já está ficando isso. Igual lá na nossa clínica. Eu só atendo adulto, minha esposa só atende criança. E aí a gente já está chegando num ponto que, por exemplo, minha esposa que é da PED, hoje ela só atende bebês. Né? Que é um subnicho dentro da PED que é mais difícil de encontrar profissional ainda. E às vezes tem lista de espera, né? Eu ainda não... eu gosto muito de trabalhar com AVC, mas eu ainda não acho que eu devo me especializar... eu já sou especialista pelo COFITO em neurofuncional adulto e infantil, mas eu não quero fechar meu tratamento só para AVC, porque eu consigo ter essa possibilidade. Eu sei, né, que pelo mercado não oferecer um tratamento muito bom para outras, eu acho que seria muito injusto lá na minha cidade eu fechar essa questão. Mas eu já consigo, a gente já consegue selecionar isso. Então, assim, eu atendo só adulto, minha esposa atende só ped, a gente já está começando a fechar os setores. Então, lá na clínica, eu estava até conversando com a Alan, que eu vindo, mas estou preocupado que lá está em reforma, né? Então, assim, a gente já está fazendo uma reforma onde o setor adulto vai ficar num lado, o setor infantil vai ficar do outro, e a gente já está montando até a nossa equipe, né? Então, eu já tenho físios que me acompanham, que vão ficar no setor adulto, e tenho físios que vão ficar no setor infantil, né? Então, assim, essas possibilidades de mercado da neuro, ela é muito... acho que é uma das áreas que mais emprega nessa questão de ser difícil você encontrar profissionais bons e você ainda consegue subnichar essa especialidade. E eu acho que as pessoas têm um pouco de medo, né, de subnichar a nível de pensar que vai diminuir a procura e a demanda de pacientes, né? Mas é o contrário, né, Luiz? Gente, nem com o Luiz. Carlos. Eu acho que quando você subnicha, foi o que você falou, né? Gera mais autoridade. E a autoridade gera confiança, né? Então pode aumentar a procura, né? Uma das coisas que eu observei muito foi isso. Quando a gente abriu nossa clínica, é uma clínica geral. E aí a gente quis ir para o Instituto de Reabilitação Neurofuncional. A gente ficou com muito medo. Tipo assim, nossa, será se só neuro vai dar? Mas é muito pelo contrário. O pessoal procura a gente porque lá na placa da nossa clínica tá... Instituto de Reabilitação Neurofuncional. Fala, esse pessoal aqui, eles tratam só neurofuncional, né? E aí, minha esposa, ela é low profile, eu brinco, né? Ela é low profile, né? Eu já tô fazendo essa cabeça dela para ela começar a divulgar mais o trabalho dela na fisioterapia para bebês. Então, tipo assim, quando seu filho acabou de nascer, você vai querer o melhor para ele, né? Eu falo que eu sou pai e, assim, tem hora que eu faço umas besteiras pela minha filha que eu falo, gente, eu não acredito que eu paguei... Por que é que eu fiz isso? Eu paguei nisso tudo numa boneca que faz cocô. Não acredito, não. E aí você olha fazer o cocô, é um caninho que entra na boca e sai lá e tal. Eu não acredito que eu paguei isso, não. E a gente faz, né? Então, assim, quando você... ver aquele profissional, sei lá, uma fisioterapeuta especialista em bebês, né? Você fala bem assim, não, ela sabe o que ela tá fazendo. Ela é especialista. Olha, o Carlos, ele é um fisioterapeuta especialista em neurofuncional. O neurologista, ele já olha para o meu trabalho de forma diferente. Fala bem assim, não, lá em Montes Claros a gente tem um médico que trabalha só com doenças raras. E ele escreve no prontuário dele, fala bem assim, aqui em Montes Claros, procura o Carlos que o tratamento é diferenciado. Então, assim... por quê? Porque a gente nichou, fechou o nosso atendimento. A gente teve muito medo, mas eu acho que isso atrai muito. Sim. Né?
Nossa, e com a sua fala, só ressalta a importância do network, de ter parceiros, né? Enfim, muito importante. E respondeu tudo muito bem sobre se colocar, sobre, né, passar ali no meio das polêmicas. Perfeito, Carlos. Então, fechamos aqui a nossa dinâmica. Legal. E já quero engatar em um outro assunto. Quero saber a sua opinião, assim, a nível de profissional, fisioterapeuta neurofuncional. A gente tá vivendo a era digital, né? Virou-se parte do nosso trabalho digital, ele veio para agregar. Mas a gente sabe que o digital, ele é uma faca de dois gumes, né? Ele tem lados positivos e negativos. E eu quero ver uma opinião sua, de uma visão bem panorâmica, né? Do impacto do digital no trabalho do fisioterapeuta neurofuncional. Uma pergunta bacana, né? Qual que é o impacto? Então, quando a gente fala do digital, a gente está falando hoje em dia de um portfólio de trabalho, né? É ali que eu vou mostrar o meu trabalho no intuito das pessoas verem qual que é o meu diferencial. Então, eu tenho o profissional X e o profissional Y. Eu já tive muitas pessoas que chegaram para mim. Essa semana mesmo, eu cheguei... uma paciente nossa, eu trabalho com neuromodulação, ela estava fazendo neuromodulação, ela era de uma cidade vizinha nossa lá, e ela estava fazendo neuromodulação em São Paulo, e aí ela procurando, ela achou que eu trabalhava com a neuromodulação. Então, ela estava em São Paulo e voltou para a nossa cidade porque ela sabia que eu trabalhava com isso. E aí, ela até escreveu um negócio assim, eu tive muitas referências boas sobre você. Aí eu fiquei curioso com essas referências boas. Aí, quando eu avaliei ela na consulta, eu perguntei, quais foram as referências boas que você teve sobre mim? Ela, não, no seu Instagram. Aí eu falei, que bacana e tal. Então, a pergunta foco foi qual é o impacto para o profissional. O impacto, né? Então, assim, a gente tem que saber usar, porque... eu vejo muito que alguns profissionais, eles ficam muito presos nos memes, né? E eu acho que, assim, é legal, às vezes eu posto, eu faço alguns memes e tudo, faz parte, mas né, do eu conteúdo. acho que você tem que saber quem é o público que você está buscando. Você está querendo 100 mil seguidores de fisioterapeutas que vão ficar rindo dos seus memes e postando os seus memes? Ou você vai querer 30 mil seguidores que vão achar legal o seu trabalho, os seus resultados e vão te procurar? 30 mil seguidores que vão ser seus possíveis clientes. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem você tem que saber usar a ferramenta de forma correta, seu favor, né? E a gente sabe que postar no Instagram não é qualquer tipo de postagem. Nós temos hoje o Cofito, né? Ele regularizou o uso de imagens e tudo. Então, eu acho que a gente tem que saber usar de forma ética, de forma sem sair da lei, né? Então, eu acredito que usando de forma correta é uma ferramenta que a pessoa que sabe usar, ela já sai na frente dos outros. Com certeza, né? E a nível, assim, de formações, você acha válido uma pós-graduação na Neuro EAD? Como que você avalia esses cursos complementares, né, formações aí, capacitações para o profissional no modelo EAD? Eu acho que isso vai muito de pessoa por pessoa. Tem pessoas que funcionam com o formato EAD. Nós estamos falando de pós-graduação. Graduação acho que não funciona de jeito nenhum. Eu sou totalmente contra. Eu não acho que é um nosso curso de fisioterapia. A nossa base, ela não funciona em EAD. Mas nós estamos falando a nível de pós-graduação e de aperfeiçoamento que você está falando. Exato. Eu acho que isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que ela é mais visual ali, presencial. Tem gente que ela tem ela consegue, né, absorver ali no digital. Tem gente que compra os cursos. Eu mesmo, eu tenho essa dificuldade. Eu gosto do presencial. Eu já comprei cursos que, quando eu fui lá acessar, tinha expirado. Então, quem nunca, né? Então, assim, e você vai deixando, começa ali, assiste 1, 2 aulas, mexe no celular, distrai. Então, acho que isso vai muito de perfil para pessoas. Mas eu acho que a pessoa tem que ter os dois.
A parte teórica você consegue absorver muito, muito, muito bem. Tem muitos cursos online aí que na parte teórica é muito bom mesmo. Mas eu tenho um curso online só sobre AVC e eu tento trazer ele o mais prático possível. Vídeo de exercícios, de aplicações, de avaliações e tudo. Mas eu sei que falta aquela mão, sabe? Que a gente tem nos cursos. Agora mesmo eu tô fazendo a minha formação de PNF. Um abraço para Mônica Silento, que é a nossa professora lá do PNF. E assim, ela demonstra ali as técnicas e tudo, você começa a fazer e ainda ela tem um feeling de, tipo assim, pôr a sua mão no local certo, que eu acho que no online não consegue. Então, assim, nossa profissão ela é uma profissão muito prática, muito mão na massa, né? Esses dias eu ouvi um termo que eu não gostei, um fisioterapeuta falando que ele é hands-off. Não acho que a fisioterapia é hands-off, né? Nós somos... Eu não vi. Então, assim, não sei. Depois não. eu quero... Me conta ali no off. Depois que desligar as câmeras, a gente conversa. Então, assim... eu acho que nós somos hands-on, não existe isso de hands-off, sabe? A fisioterapia é mão na massa. Eu acho que o online, ele te prepara na teoria, assim, você consegue muita coisa. Sim. Eu acho que 50% da sua formação de profissional você consegue fazer ali pós-graduação. No presencial, no online, mas o presencial falta. Eu falo que eu dou aula tanto na pós-graduação, online quanto na presencial. E eu dou o mesmo tema, AVC e AVC. E minha aula online é diferente da presencial, né? A presencial, ela é mais rica, ela é mais cheia de detalhes, eu consigo ver a dificuldade de cada aluno, sabe? E no digital, tá as câmerazinhas, até a maioria das vezes desligadas, você não sabe nem se o aluno tá ali. Né? Então, assim... É diferente, sabe? Eu acho que os dois, eles podem até se complementar, mas o presencial não pode faltar, não. Não, concordo muito com você. Eu acho que é um erro que a gente peca, né? Porque eu vejo muito hoje o digital como algo que veio para agregar, complementar aquilo que... para facilitar mesmo os acessos. Mas não veio para suprir, né? Substituir, né? Tomar o lugar do presencial ali. Concordo. Sim, perfeito. E você contou um pouquinho da sua trajetória enquanto professor, né? Acabou de falar. Como que é na neurofuncional lidar com esses alunos que às vezes não querem ir para a área, não gostam da área? E como é lidar com aqueles que querem, de fato? Você costuma expor os motivos positivos de ir para a neurofuncional? Valorizar, de fato, essa área mesmo que você está ali dentro, atuando? Eu falo que, assim, quando a gente está dentro, principalmente na graduação, nós estamos ali com vários perfis diferentes. Então, o professor, não é que eu seja responsável para trazer ele para neuro, mas eu sou responsável para apresentar a área para ele, né? E assim, tem gente que realmente não vai bater com uma área, mas eu acho que a partir do momento que você está na graduação, você tem que se dedicar, né? Sim. E a gente vê quando o aluno realmente, ele não é um aluno daquela área, ele assim, não é um aluno que realmente não deu certo com a neuro não é para ele, e a gente vê aquele aluno que realmente ele é desinteressado para tudo, né? Então a gente sabe, a gente consegue ver isso. Então assim, quando é um aluno que ele até é interessado, a gente até tenta trazê-lo um pouquinho, mostrar e tal, vivenciar. Então, quando a gente vê que o aluno realmente ele não é, então eu falo assim, ele quer o diploma dele, ele não sou eu que... Se ele passar na minha prova, beleza, né? Mas se não passar também... Meus alunos, eles até brincavam, falavam assim, nossa, gente, era uma das matérias que eu mais tinha medo, era do Carlos, não sei o quê. Eu falei, gente... Mas eu não posso também vender diploma, né? Vocês têm que... Então, dá seus pulos. Eu acho que, assim, algumas particulares, elas têm esse problema, né? De empurrar o aluno. Mas eu acho que eu, como profissional ético,
eu não compactuo com isso, entendeu? Né? Até porque você está contribuindo para a formação de um futuro profissional. Exato. Eu falo isso porque eu estou bem inserida também nesse meio acadêmico e eu estou na área de gineco, por exemplo, que é a área mais temida, principalmente pelos homens, pelos alunos que estão ali formando. E eu vejo muito isso de, eu não vou para a área, então vou nem me dedicar a isso aqui, não. Só que a gente tem que entender que, principalmente na graduação, né, Alan, a gente está ali tendo oportunidade de conhecer a fisioterapia, não é uma área em específico. Depois você tem a oportunidade de escolher, de mudar, se for possível. Mas a dedicação, ela tem que ir, porque independente da área, você está tratando o paciente, né? Exatamente. Eu falo porque na graduação, eu não era o fisioterapeuta na neuro. Eu não queria neuro. Eu saí da faculdade querendo ser o fisioterapeuta do Cruzeiro, né? eu era da desportiva. Sim. Eu E como queria foi ir essa pra desportiva. E aí, tanto que minha cunhada, ela até ri de mim até hoje, porque quando eu formei, na época era mais o Facebook, tava mais bombando do que o Instagram, né? Aí, na época, o fisioterapeuta do Cruzeiro era o Charlin. Não é mais, né? Aí eu mandei uma mensagem no Facebook do Charlin: oi, tudo bem? Formei agora e eu tenho muita vontade de aprender. Será que teria uma oportunidade de eu fazer um estágio, alguma coisa no Cruzeiro? Aí minha cunhada ficou rindo, falou: meu Deus, você mandou uma mensagem pro rapaz. Eu falei: não, eu tenho. Aí ele me respondeu. Ele é super simpático. Aí ele respondeu, falou: tudo bem, eu agradeço seu interesse, mas no momento a gente... Não, mas eu tentei, né? Pronto, já fiz. Aí beleza, não. E aí como que eu tive a transição para neuro? Quando a gente forma, a gente não escolhe a área, né? Muitas vezes a gente não escolhe emprego no início. Eu posso até ter uma meta, mas no início é um processo, né? E aí quando eu formei, na verdade eu fazia faculdade em Diamantina e eu morava em Montes Claros. Nas férias, eu nunca fui o melhor aluno da sala, mas eu sempre fui muito esforçado. Eu participava de CA, empresa júnior, iniciação científica, participava de tudo. E quando eu tinha as férias, eu e minha esposa até, a gente brincava se comparando, a gente era da mesma sala, minha esposa ia descansar nas férias, e eu ia fazer estágio. Eu sempre fui fazer estágio. E aí eu fiz estágio, todas as férias eu fazia estágio, e aí as 2, 3 últimas férias antes de eu formar, eu fiz estágio nessa clínica, em uma clínica lá em Montes Claros. E aí, quando eu formei, a dona da clínica, ela ligou e falou: Carlos, você formou? Eu falei: formei. Eu tava com 1 semana de formado. Surgiu uma vaga aqui de fisioterapeuta. A físio, ela da aquática, ela tá gestante, é uma gravidez de risco e tal, ela vai ter que afastar. Você tem interesse para você trabalhar aqui com a gente? Eu falei: tenho. Claro. Aí eu fui pra fisioaquática. E aí eu fiquei trabalhando lá na fisioaquática, meio período, né? E aí ela pegou e falou assim: Carlos, eu tô precisando de alguém para atender paciente neurológico no contraturno seu. Você tem interesse? E aí na aquática era CLT e na neuro eu ia receber por parceria. Aí eu falei: é um extra, né? Eu falei: tenho. Beleza. Aí, tudo bem. Por que eu não gostava da neuro na faculdade? Eu achava difícil. E hoje eu gosto muito da minha professora de neuro, mas na época eu não gostava. Porque porque a gente teve uns poucos atritos na graduação, né? No estágio, principalmente. Hoje não, hoje ela dá aula eu convidei ela para dar aula na pós-graduação, que eu trabalho. Mas a gente teve alguns poucos atritos na pós-graduação, durante o estágio. Tipo assim, ela me questionava uma coisa, aí eu tinha dificuldade, eu respondia, e aí quando eu respondia, ela me perguntava outra coisa, aí eu, não, vou estudar. Aí eu voltava com a resposta, ela vinha com outra coisa, tipo assim, ficava parecendo que tava pegando no meu pé, mas hoje eu entendo que não era que ela tava pegando no meu pé. Eu via como se ela tivesse... Aí eu tomei um rancinho da neuro por causa disso, né? Porque eu tinha dificuldade na neuro, e eu via que ela tava... sufocando o artista, né? Aí hoje eu entendo. Na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas hoje eu entendo. Mas eu via que tava sufocando o artista. Então aí eu tomei um rancinho da neuro. Só que, assim, eu sempre, independente se eu não gostasse da área,
eu sempre quis vivenciar de tudo. Tanto que eu sabia que as 2 áreas que eu não queria quando formasse era gineco e dermato. Porém, no meu estágio de graduação da gineco, eu tive a experiência de trabalhar com uma incontinência urinária masculina e eu queria vivenciar uma feminina. Só que os professores tinham aquele cuidado e tudo. Aí eu comentei com o meu professor, falei, professora, eu tenho curiosidade, né, de ver como é que é e tal, um atendimento. Aí ela falou assim, não, eu vou perguntar para um paciente tal se você pode acompanhar a sua colega e tal. Aí a paciente topou. Aí eu vi, era um prolapso e tudo, achei interessante e tudo. Aí a paciente virou e falou bem assim, não fica com vergonha não, se você quiser fazer o toque, não tem problema. Aí eu vou. Aí eu fiz e tal, fiz uma sessão com ela, achei eu gostava de vivenciar, independente se eu não gostava da área, é uma área que eu sei que eu não ia trabalhar, mas eu sempre quis vivenciar, hospital e tudo, UTI eu já gostava e tudo, mas eu sempre quis vivenciar, eu pedia pros professores, se aparecer uma aspiração, se tiver uma parada cardíaca, você me grita, o que for, eu queria vivenciar tudo. Sim. Eu não era o melhor da sala, mas eu sempre gostava. Isso. Né? Aí, voltando para o emprego lá, surgiu a oportunidade do contraturno na neuro. E aí eu lembro até hoje que a primeira paciente que chegou para mim foi uma paciente com AVC. Ela chegou em cadeira de rodas, sem controle de tronco nenhum e tudo. E aí a gente foi fazendo o trabalho com ela e tudo, e ela saiu andando, sem bengala, sem nada, no final do tratamento. Eu falei, cara, que área sensacional. Tipo assim, na graduação a gente é muito curto, a gente não tem a oportunidade de vivenciar isso, mas foi uma paciente que eu peguei do início do processo até praticamente o final. Eu falei, nossa, essa área é muito bonita. Depois foi aparecendo um de lesão medular, que chegou pra gente lá, falando que os médicos desenganaram ele de voltar a andar, que... terrível, não sentava e tal, e o paciente saiu andando também eu falei bem assim, não, essa área aqui é fantástica. Aí eu fui, falei, quer saber, eu vou fazer uma pós-graduação nisso. Aí fiz a pós-graduação, quer saber, eu vou fazer curso. Aí fui e pronto, aí eu decidi. Chegou ao neuroevidência. Aí eu desisti da ortopedia, que o povo era muito chato, reclamava muito de dor. Fazia tudo e a dor... Não melhora, a dor melhora no todo dia... Todo dia uma dor diferente. Nossa, aí voltava, falei, não, esse povo aqui só reclama, e o povo da neuro, você mexe um dedinho, o povo te agradece, traz biscoito pra você. O povo mais grato, né? Falei, não, a neuro o pessoal é mais grato, na ortopedia o povo é muito ingrato. Nada contra a ortopedia, hein? Eu acho muito bom, viu? Não, mas brincadeiras à parte, os pacientes, eles são... as poucas conquistas, eles são muito... Então, assim, na ortopedia a gente tem, né, e tal, mas assim... Às vezes o paciente sai melhor daquela sessão, aí volta. Nossa, piorou. Eu acho que aquele exercício que você fez me piorou. E não sei o quê. E aí aquilo acabou me cansando e a neuro eu fui me encontrando. Mais, isso. Né? E aí eu fui pra neuro, fui mais pra isso. Parte chata agora, né? A gente Estamos já olha chegando com carinha ao final. triste, né? Tipo assim, Mas, Carlos, a gente tá chegando ao final do nosso episódio. E eu queria te pedir para virar para sua câmera e mandar um recado para as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Eu não sou muito bom com essa parte de câmera, né? Assim, foi uma coisa que eu demorei muito no Instagram. Foi uma coisa que eu demorei muito no Instagram, foi aquele de pegar a câmera, assim, sabe? Eu tinha muita dificuldade. Mas vamos lá. O recado que eu dou é que se você tá formando agora, tá com medo de empreender, tá com medo de, ai meu Deus, essa semana eu sou acadêmico, semana que vem eu sou um desempregado, não tenha medo, né? Assim, às vezes o processo ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais demorado, não é igual para todo mundo, mas você tem que se comparar com você mesmo e não esquecer de onde que você tá começando, porque vai chegar um momento que você vai chegar aonde você almeja e você vai lembrar que no meu caso, por exemplo, você começou a atender com uma bolinha dente de leite e hoje você tem uma clínica, por exemplo, né? Então, assim, o segredo é esse, é não desistir, porém não desistir com propósito. Não adianta você achar que alguém vai bater na sua porta e vai falar bem assim, me atenda, eu tô precisando de fisioterapeuta. Não, respeite o propósito. Então é esse o recado. Arrasou. Muito bom, Carlos. Bom, queremos te agradecer por esse bate-papo. Foi muito bacana, muito rico. Aprendi muito, dei boas risadas. Passou rápido, né? Exatamente. Mas foi muito gostoso. A gente fica muito feliz de você ter aceitado. Principalmente por ter vindo de longe, né? Porque apesar de ser em Minas, é um chão até chegar aqui, né?
E eu gostei bastante dessa participação. Agradecer a Natália também, muito obrigada. né? Falou mal do meu cabelo, agora tá me agradecendo, gente. Expus. Ele não falou mal, ele falou que seu penteado novo estava bonito. Tchau, gente. Porém, até a próxima. Então, muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. E ao nosso patrocinador oficial, Zenfísio, por estar aqui conosco, viu? Ó, corre aqui no cantinho da tela, lê o QR Code e garante as nossas condições especiais, tá bom? E até o próximo episódio. Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.